Rede Comunidade de Televisão para a formação de rede. Boa noite, estamos começando mais um programa aqui, Conexão Política, diretamente de Canoas, canal 23 da TVN. Quero agradecer hoje à noite a visita do ilustríssimo amigo Rui Noronha e de nosso cientista político, tá? E amigão Felipe Miller. Bem-vindo por estar aqui novamente. Agradeço o convite e quero te cumprimentar, Eduardo, e ao Felipe, por essa oportunidade e por compartilhar com vocês essa possibilidade de discutir política aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul. Mas política da boa, porque nós aqui falamos de política do bem. A boa política. A política do ruim deixa que ele fale em outro lugar. A boa política. Tá. Meu amigo Felipe, como foi sua viagem ao Uruguai? Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. E mais uma vez aqui presente, e também venho saudar aqui a presença do nosso colega Rui Noronha, né? E a viagem ao Uruguai foi muito válida porque eu conheci o sistema político uruguaio, embora o país esteja aqui, faça divisa com o Rio Grande do Sul. A gente percebe que existem algumas diferenças e diferenças que são válidas, e a gente acompanha a política tanto no Brasil, né, a gente pode trazer exemplos de fora, e o Uruguai tem muitos exemplos, e a gente lá... Só porque, e exemplos bons. Exemplos porque positivos. Exemplo ruim nós temos para dar e vender. Agora, pegar exemplo bom de um paizinho é difícil. O Uruguai tem muitos exemplos positivos, como o voto distrital, né? Além disso, nós temos a questão da intendência, que o Estado ele é formado pelos vereadores, os ediles, que representam as cidades. E é bom informar que os ediles, vereadores, lá só tem uma ajuda de custo que chega no máximo a R$500, entre gastos, telefone e gasolina. Se eles tiverem que usar correspondência, fazer uma carta, vai lá na prefeitura. Então não tem salário, não tem nada. Tá? Perfeito. E justamente essa questão da representatividade, né? A gente percebe que o político lá, ele tá para representar a população. E muitas vezes aqui, com o nosso sistema eleitoral, a gente não sabe quem nos representa. Não, aqui muito político representa o bolso deles, os interesses próprios. Por isso que é muito importante nós trazer candidatos, no caso Rui Noronha, e de Novo Hamburgo. Eu me encontro toda noite, 7 horas, que eu moro no Novo Hamburgo, com ele e com outras pessoas lá no Bourbon, não é, Rui? Exato, né? Nós nos encontramos, mas eu ainda não sou candidato, eu ainda dependo da convenção do meu partido para que eu possa me lançar como candidato. Agora, realmente, o sistema político do Uruguai tem vantagens e exemplos que o Brasil poderia adotar. Eu acho que é importante o nosso parlamento, por exemplo, fazer uma reforma do nosso sistema tributário, nosso sistema partidário, que hoje... Mas tributário também precisa. Também, com certeza. Mas nós temos primeiro fazer uma reforma partidária, do sistema partidário. Por exemplo, o voto distrital. Ele é fundamental, ele é importante, porque tu consegue eleger representantes, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, oriundos e vinculados à tua região. Né? Não de forma pura. Eu acho que nós podemos adotar um sistema misto, né? E reduzir essa enormidade. É uma bagatela de partidos. Nós temos quase 50 partidos no Brasil.
Isso é um exagero. Como falou, não se impedir, não se vedar a criação. Como falou De Gaulle, não? Mas estabelecer. De Gaulle falou, como vou administrar a França, né, quando tem mais de 240 e tantos tipos de queijo. Né? Aqui no Brasil nós temos quase 50 partidos políticos. Quer dizer, um grupo se fica decepcionado ou contrariado e aí resolve criar um partido. Nós temos que realmente restabelecer uma identidade política com um ideário político. Hoje é uma miscelânea de partidos e isso facilita a malfeitoria porque permite o encaminhamento de acertos, alianças, viabilizando, digamos assim, em nome da governabilidade, né, determinados projetos ou encaminhamentos que realmente não são do maior interesse da sociedade. E uma coisa que o Felipe viu lá, tá, é uma coisa muito interessante. Todos os partidos de esquerda do Uruguai estão juntos em um bloco. Frente Ampla. Em um bloco. Tá? Não perde identidade. O Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Independente, tá? É o Partido Independente, e o MPP, que é o Movimento pelo Povo, que seria os Tupamaros. Mas, além disso, tá? No caso do MPP, do Mujica agora, existem várias tendências. Está ultra-esquerda, está social-democrata e está a linha assim, esquerda no meio, tá? E no Partido Socialista tem várias também bifurcações, mas tudo converge no Frente Amplo. Uma frente ampla, um bloco de esquerda. Que se não me engano, no discurso de confirmação do Lula, que realmente a candidata do PT vai ser a Dilma, e ele, uma coisa que achei muito interessante, tá? Ele fez minha culpa. Ele falou isso, olha, realmente eu tenho culpa que o PT está na situação que está. E olha como está o PT, ó. Aqui as últimas revistas, vou botar aí, das últimas semanas. Olha a Veja, a Estrela Manchada, olha aqui a Veja, tá? Olha aqui, ó. Olha, três revistas, duas Veja, uma Época e uma Exame, só botando do PT. O Lula, que falou no discurso dele lá no Instituto Lula, falou: a Dilma é minha candidata, é minha culpa por ter sido presidente durante 8 anos e ter abandonado o espírito que representa de luta da Dilma e do Lula. E muito mais importante, a Dilma realmente ouviu as manifestações de rua. Sabe por quê? Porque tanto ela como eu nos vimos na TV. Eu garanto disso aí. Eu boto a mão no fogo e dentro do próximo dia, dentro aqui mais 10 dias, eu vou fazer a pergunta para a Dilma, pessoalmente, junto com o Mujica no Uruguai. Quando as manifestações são legítimas, mas eu garanto, como eu, que nós vimos representado naquele Black Bloc. E ela sabe do que estou falando. Porque 68 e 69, UJC no Uruguai, Unidade e Juventude Comunista. 68 eu não era comunista, não era juventude. Era quê? Era Black Bloc lutando contra a ditadura que queria privatizar a educação, aumentar a passagem de ônibus para estudante e para aposentado. E eu estudava primeiro ano do segundo grau. Eu cansei de ocupar o colégio, cansei de levar pau nas costas, cansei de cheirar
de usar máscara, que nós já sabíamos, temos baldes localizados com panos, aquele pano de bandido, que nós molhamos em uma solução de água com vinagre. E aqui demoraram 3 meses para descobrir que fazia. A Dilma sabe, como eu também. Pois é, mas... E para a Dilma foi pior ainda, porque ela entrou mais profundo, ela foi torturada, esteve por onde, e ela levou. Agora... mas eu acho que o país precisa de uma revitalização política, uma renovação política. E precisa um novo PT. Não, o Lula falou, ele vai cortar na carne. Vai criar um novo PT. Não vou ao novo PT. Nós precisamos de novos políticos. Uma política, políticos do bem. Realmente nós temos aí representantes, Roberto Freire, por exemplo, é um cidadão, é um político de São Paulo, hoje de São Paulo. Cristóvão Duarte no PDT. Eduardo Campos. Tu vê que aqueles que eram do PT autêntico se distanciaram, se afastaram. Olívio Dutra... que era do antigo partidão. Está procurando preservar aquilo que ele acreditou. Né? Tanto que, em dado momento, ele se afastou da gestão do governo federal e hoje eventualmente... Senhor Noronha, deixa eu te fazer uma coisa, já que tu mencionou o senhor Olívio Dutra. Parabéns, PT, parabéns, Tarso, por escolher, colocar o nome do Olívio Dutra ao senador. Eu acho muito significativo, e esse é o novo PT. Se conseguir restabelecer, se conseguir recuperar, né, o pensamento e o ideário que o Olívio Dutra defendeu. Se continuar como é hoje, realmente nós precisamos de uma reformulação na administração, na gestão do Estado, na gestão do Brasil, né, porque nós precisamos de uma nova política, mais sincera, mais franca, mais real. E realmente, mais verdadeira. O que precisamos é que tanto os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores cumpram a função dele, que a primeira função dele é fiscalizar o executivo. E eles se concharam com o executivo para não fiscalizar. Você vê o que está acontecendo agora com a Petrobras. Bom, ocorreram malfeitorias, né? Isso é reconhecido pela mídia, está divulgado. Por que não permitir uma comissão parlamentar de inquérito? Tem alguma coisa para esconder? O governo federal quer realmente investigar e punir se houver malfeitoria? A CPI, a função do deputado federal, a função do senador é exatamente essa, é fiscalizar os atos do executivo e das suas estatais. É importante, porque aí, tu tendo essa fiscalização, tu não vai ser uma fiscalização de dentro para fora, né, feita por subordinados do governo federal. Vai ser uma fiscalização feita por vários partidos, por vários deputados, por vários senadores, de várias opções e escolhas partidárias. É arriscado, é momento eleitoral? Claro que é. Mas isso não prejudica e não afeta e não pode impedir que se realize uma investigação, porque pela imprensa, pela televisão, pelos jornais, o que se vê, o noticiário é assustador. E precisa de uma solução. Mas só tem uma coisa, tá? E vamos deixar para o próximo bloco, tá? E eu posso falar de cátedra. São poucos os políticos, senadores, deputados federais, que não aceitam. Porque tu ficar mais de 5 dias corridos em Brasília, tu te corrompe. Não. Eu vou cobrar de ti. Por isso que eu digo, nós devemos mudar o sistema partidário e devemos reformular e renovar as nossas bancadas no Senado, na Assembleia e na Câmara Federal. A questão, Rui... Nós devemos procurar, sempre vai haver um mau político, mas nós devemos procurar eleger os bons políticos. Mas o problema está que não é só eleger bons políticos. O problema é que a demanda de corrupção de Brasília, e para dizer mais, lá em Brasília tem 2 prédios que só funcionam com saúde. Voltamos em 1 minuto. Em 2 minutos, perdão. Boa noite.
Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos, Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras, Shields. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltaremos. Eu, antes de continuar com nossa conversa, que está muito interessante, tá? E eu estou animado hoje. Sabe por que estou animado? Porque já estou contando as horas para amanhã estar em Garopaba. Volto só da terça-feira. Gozando das férias merecidas. Tá? Depois de Aproveitar muito o trabalho. feriadão de Páscoa. Antes de mais nada, eu quero... Está aqui, ó, pedaços. Nós fomos de carro para Montevideo e gastamos em torno de 40 pila. Se tivesse sido antes, teria sido em torno de 60 pila. E governador Tarso, você está sendo muito suave, você tem que eliminar mais pedaço. Já diminuiu quase 30%. Eu sei que é uma luta solitária, porque é brabo lutar contra aquilo que o Eugênio Quadro brasileiro falou, as forças ocultas. Mas, obrigado, avançamos e podemos avançar mais. Eu vou te fazer um contraponto. É bom? Acho razoável a redução do preço do pedágio, porque o povo brasileiro já está assoberbado de imposto. Você paga imposto de tudo que é jeito, e a qualquer hora, por qualquer causa. Mas tem que ter coragem para mudar. Tem que ter coragem. Mesmo e não obstante baixar o valor do pedágio individualmente, as nossas estradas não estão recebendo a manutenção devida. Né? Te dou o exemplo da RS 239, que liga a BR-116 até Taquara, né, que está hoje abandonado. Muito embora você continue pagando pedágio. Esse é um problema. É um pedágio barato? É. Deixa eu só falar uma coisa. Falta manutenção. Agora, se eu vou instituir uma empresa para assumir o gerenciamento dos pedágios no Rio Grande do Sul, eu tenho que ter planejamento. Eu vou criar essa empresa, vou organizar essa empresa e vou estruturar essa empresa de forma que, quando ela assumir
efetivamente ela esteja preparada para atender a demanda e atender as necessidades dos motoristas. Só um pouquinho, Rui, só um pouquinho. Tudo bem, eu concordo com o que tu está falando, mas desde Pedro Simão, tá, e depois na época Brito, tá, o Rio Grande do Sul está quebrado. O Rio Grande do Sul está quebrado há muito tempo, desde o Amaral de Souza. Como tu vai? Mas por que todo mundo, eles querem ser governador? É que tem solução, tem caminho, tem como recuperar esse estado. Nós já fomos um dos maiores estados do Brasil. Hoje nós somos um estado abandonado. Sabe quando vai recuperar o estado? Nós precisamos recuperar a nossa economia, nós temos que reduzir a tributação em todo esse país. Vou te dizer uma coisa. O governo federal, há pouco tempo, fez desoneração fiscal, ou seja, reduziu alguns impostos, alguns tributos, algumas taxas. Menos da erva mate não reduziu ainda, está cara a erva mate. Apesar da desoneração fiscal, a receita do Brasil aumentou enormemente. Aumentou o ganho, a arrecadação aumentou. Ou seja, é possível tu diminuir o imposto do povo brasileiro sem prejudicar a receita do Brasil. Temos o caso aqui de Canoas, né, do imposto municipal. ISQ, exato. Que eles reduziram e com certeza mas com isso... Felipe, e aumentaram a receita global do ISSQ. No Angulo já foi contado. Felipe, mas o mais importante foi também que a descentralização do governo federal também está sendo uma lavadeira levantada pelo Tabaré Vázquez. E tu falou com ele a respeito. Com certeza. Eu tive falando com ele sobre Por isso eu acredito da necessidade de uma renovação política e dos nossos dirigentes, parlamentares e governantes. É preciso avançar. Vou te dar um exemplo. O rico e o pobre pagam o mesmo ICMS da luz e ambos consomem luz. Isso é injusto, porque quem ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos vai pagar os 27% de imposto que o cara que ganha 10 mil ou 20 mil por mês paga. Isso é desproporcional. Nós devíamos respeitar... O pobre paga mais imposto que o rico. Claro. Nós devíamos estabelecer... Porque o rico consegue sonegar mais, primeiro, e o pobre não consegue sonegar. Nós temos que reduzir a fatia do imposto indireto, que é o ICMS, IPI, e fortalecer o imposto direto, o imposto na renda. Felipe, o que tu falou com o Tabaré a respeito da descentralização do governo de Montevideo, que é o central? Isso é a proposta do Tabaré Vázquez agora como candidato a presidente da República novamente, ex-presidente entre 2005 e 2010, né? Quero agradecer ao senador Loriel pelo convite dessa oportunidade. De que partido era o Loriel que te convidou a ti? Partido Comunista Uruguaio, né, uma pessoa muito séria e que quer agregar projetos para o Uruguai. Isso é muito interessante, que independente de partidos, os uruguaios querem agregar projetos, querem soluções. E a respeito da descentralização, o que eu conversei com o Tabaré Vázquez é que hoje em dia o Uruguai está centralizado em Montevidéu e a partir disso as cidades ou no caso os departamentos vão ter a sua renda a partir de empresas que possam fomentar impostos e possam desenvolver a região como um todo, e não só apenas ficar Montevidéu, uma cidade grande e outras cidades muito pequenas e que o Uruguai tem. E pobres. Felipe, depois desses 3 dias, tá, de tu ter levado aqui esse banho cultural, e gostaria que tu falasse o que tu viu, os sonhos. Exatamente. Que nem, por exemplo, eu observei que os ônibus param justamente na calçada, eles não ficam longe como aqui. Não fica a 2 metros da calçada. Não fica, eles param na calçada, né? Então isso protege o cidadão para subir e para descer do ônibus. E outra coisa que eu achei muito interessante, Eduardo, foi a questão da propaganda partidária. Aqui no Brasil se proíbe que tenha placa, se proíbe propaganda em poste, porque os candidatos, as pessoas não respeitam isso. E no Uruguai, inclusive eu tenho foto, né, que eu... Tu vai publicar no Face? Vou publicar na página de Conexão Política, no fanpage, em que de baixo para cima do poste
Até o último local se respeita o espaço de cada propaganda sem sujar, sem estragar a propaganda do adversário. Sem arrancar. Sem arrancar. E no mesmo poste tem Frente Amplio, Partido Colorado e Partido Branco. No mesmo poste. No mesmo poste, todos os partidos têm espaço. Mas eu achei importante essa questão da descentralização. A vida, os programas, as atividades todas, os serviços públicos acontecem na cidade. Não é lá em Brasília, não é aqui em Porto Alegre, é nas cidades. Então nós temos que reformular essa partilha da receita tributária do Brasil no sentido de aumentar o retorno do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e o retorno do ICMS para os municípios, dando exatamente maior autonomia na aplicação dessas verbas públicas nos serviços municipais. Então, Rui, isso permite a fiscalização da Câmara de Vereadores e permite também a fiscalização da própria população, porque ela está perto do prefeito. Rui, nós temos 2 minutos e quero te fazer um convite. Possivelmente eu estou esperando a resposta, tá, do Uruguai para no encontro de Mujica com a Dilma. Tá? E eu quero te convidar para tu ir junto conosco para tu conversar com o Tabaré. E teria muito prazer de te acompanhar, porque tenho acompanhado a atuação do presidente Mujica. Me parece uma pessoa verdadeira, legítima. Mas ele já está saindo, agora sai. O Tabaré quer a continuação. Mas se segue a mesma vertente... Não, melhorou, porque agora quer descentralizar. Ele teve coragem de descentralizar. Gostaria de... Ele tem culhão. Voltar ao Uruguai, que foi uma terra que eu passei e passeei. Tá, mas tu não vai querer... a minha juventude. Só um pouquinho. Ô Felipe, tu já caminhou documento para tirar a carteira de Uruguai no Uruguai? Tu acha que vamos te aceitar lá? Eu não encaminhei, Eduardo. Mas eu acho o Uruguai um excelente país, um país bonito, mas eu sou brasileiro. Mas se tiver a chance de conseguir os documentos e arrumar aquela namorada que ela motivou que tu foi jantar, tu iria morar lá ou não? Olha, isso depende muito. Eu acho mais fácil trazê-la para Novo Hamburgo, que é a minha cidade. O Uruguai é uma terra franca. É uma terra franca. É um povo de peito aberto. Onde existe liberdade, tá? Onde existe educação. Educação fundamental. Que é fundamental. E a educação não começa na escola, começa em casa. Nós vamos levar gerações e gerações até chegar a um nível de educação parecida com o do Uruguai. Meu amigo Rui Noronha, um prazer estar aqui comigo. Eduardo, eu agradeço muito, ao Felipe também. E realmente me sinto honrado em participar do teu programa. Meu parceiro, e para quem não sabe, Felipe Miller é vice-presidente do DEM Novo Hamburgo. E ele foi convidado a estar junto pelo senador Loriel. Por quê? Porque realmente nós temos um acordo com o Felipe. Do Rio Sinos para Novo Hamburgo, ele é presidente do DEM e é Felipe Miller. Do Rio dos Sinos para Canoas, ele é o cientista político do programa. Felipe, parabéns, tu ganhou elogio do Pelado Martins, futuro prefeito de Montevideo, do Tabaré, do Loriel, tá? Do Pato Mir. Parabéns, eu fico orgulhoso por você. Eu fico muito feliz pelo trabalho que a gente vem realizando, Eduardo, e com certeza com essa seriedade, com essa imparcialidade que nós temos, né? Eu aqui como cientista político diplomado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vou poder continuar comentando tudo que for política, independente de partido político. O que acontece, a gente vai trazer para o Conexão Política. Agradeço a tua participação novamente e quero agradecer aqui aos amigos que estão aqui. Cada dia, cada programa a gente tem mais gente. Daqui a pouco não vamos ter que cobrar ingresso para vir aqui. Agradeço a todos vocês. Estamos encerrando. Tenha uma boa noite e uma feliz Páscoa, principalmente, junto à sua família. Obrigado por estar junto.